Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à quinta edição do Officer Soft Convida. Agradecemos muito a participação de todos nas edições anteriores, estamos muito orgulhosos por ter chegado a mais uma etapa e também agradecendo a todos os convidados que participaram com a gente anteriormente, que têm enriquecido muito o nosso processo e também levado muito conteúdo a todas as serventias, todos os participantes do nosso Instagram, de uma forma muito preciosa, muito importante, né, que vem sendo feito isso. Então, quero também informar que a partir de agora nós vamos trabalhar com a parte dos vídeos do GTV, os desarquivados do Instagram, onde eles vão estar sendo disponíveis também no YouTube, no nosso canal, plataforma oficial do Officer Soft TV. Então, todos os vídeos que nós deixamos hoje gravados aqui no GTV, no Instagram, das outras edições, das participações das edições do Officer Soft Convida, também vão ser disponíveis na plataforma do YouTube para quem não tem acesso ao Instagram, não acessa por aqui. Então vai estar sempre disponível para o pessoal poder participar. Aproveitando já, agradecendo novamente a todos que já estão conosco aqui, tiverem interesse na participação. Hoje um tema muito importante, um tema diferente para a classe, relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. Já faz um tempo, né, que ela foi criada, mas ela agora está criando corpo, ganhando corpo, para que a gente possa avançar nesse aspecto na guarda e conservação das informações digitais. E com muito carinho, com muita dedicação, nós tivemos um participante que fez já há muito tempo um estudo relacionado a essa lei e que hoje vai trazer esse tema compilado, trazer essas informações de forma estruturada para comentar um pouco com todos os participantes. Fiquem à vontade para nos perguntar, fiquem à vontade para participar como quiserem. A live também é de vocês. Então, hoje, para tratar do tema Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos trazer o Marlon Volpi. Então, advogado, né, especializado há mais de 20 anos na área de TI. Ele já trabalhou diretamente, né, com empresas de tecnologia, já também programou, já trabalhou com a parte relacionada à informática. Então, se especializou em direito, né, relacionado à parte digital. E vai poder se apresentar e contar um pouco mais sobre ele. Então, a partir de agora, eu vou fazer um convite para o Marlon, que fez esse trabalho espetacular de estudo relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados. Um momento, por gentileza, pessoal, vou fazer o convite aqui para o Marlon. Aguardando aqui a participação do nosso convidado de hoje. Boa tarde, Marlon. Tudo bem? Como vai? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Está bem você, também estou ouvindo bem seu áudio, tá? Fique à vontade se quiser movimentar a tua câmera mais para cima, mais para baixo, que bem tranquilo. Eu estava aproveitando aqui, Marlon, para agradecer. Eu sei que você já estava vendo a sua participação, sua dedicação também nesse trabalho. Sei da tua correria do dia a dia, da tua dedicação com todos os processos que vem em andamento aí com o seu trabalho. E agradeço mais uma vez por ter dedicado esse tempo a um trabalho tão especial, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados voltada à serventia extrajudicial. Porque é um tema muito amplo, um tema que abrange, na verdade, todo mundo que trabalha com relação de dados digitais, né, das pessoas hoje em dia, CPF, CNPJ, e que é um tema realmente bem polêmico, um tema que as pessoas se dividem para ter opiniões ou não, que você aproveitou para fazer um trabalho muito bom já nesse aspecto há muito tempo, desde o lançamento dessa lei, e está trazendo um pouco dessas informações, que na verdade a gente já sabe que vai ter mais capítulos, né? Hoje é só uma parte delas, uma primeira clarificação. Marlon, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez. Fique à vontade para se apresentar primeiro aí a gente entra nesse tema tão importante de hoje da Lei Geral de Proteção de Dados. Fique à vontade. Tá certo. Então, boa tarde novamente. Eduardo, obrigado pelo convite da Officer. Eu acho que é um tema muito relevante, evidentemente, não é porque eu estou aqui falando a respeito dele, é algo que permeia nosso dia a dia de forma cada vez mais intensa. Na verdade, como a gente vai poder conversar um pouquinho mais adiante, é algo que vem para ficar na sociedade, a questão de proteger os dados individuais, os dados das pessoas físicas, os meus dados pessoais, os teus dados pessoais, de cada um que nos assiste, é algo que realmente é uma virada de chave e que envolve uma série de aspectos, incluindo a questão das serventias, né? Então, a ideia de falarmos hoje um pouco mais direcionado para esse segmento, como vocês solicitaram, é justamente para tentarmos focar na questão da atenção das serventias para a questão da proteção de dados. Isso eu acho que dados pessoais, principalmente, que é o mote da lei.
certo? Você já fez uma, acho, excelente apresentação minha, falou até mais do que é o meu currículo. Mas, enfim, fato é que a gente já trabalha há um bom tempo na área jurídica como advogado, já faz uns 20 anos que a gente advoga. Antes disso, foram mais 10 anos aí na área de desenvolvimento, ou seja, trabalhando na ponta de faca, aí, desenvolvendo sistemas, conhecendo tecnologia de informação. E quando a gente fala em tecnologia de informação, o que é interessante é isso, reconhecer que é a tecnologia aplicada à automação de informação. E a informação, ela reside aonde? Ela reside no dado. E o mote dessa lei é isso, é tratar de dados pessoais. Então, essa conexão toda é muito inerente à nossa atividade, à atividade do nosso escritório aqui em Blumenau mesmo, onde que nós assessoramos de forma muito intensa as empresas no segmento de tecnologia, tanto empresas da área de TI como empresas que têm demandas com questões de TI. Então, isso tende a ser uma realidade cada vez mais presente. Quando nós falamos hoje das serventias de forma geral, é impossível imaginar elas sem algum tipo de recurso automatizado de informação. Desculpe. Eu falo mais rápido o link. Isso que eu sou da época do 14400 aí no modem, mas tudo bem. Deu para ouvir? Tá ok? Tranquilo, Marlon. Deu para ouvir, eu consegui pegar também. Às vezes vai travar, se entrar alguma ligação também, Marlon, vai travar, tá? Isso acontece, às vezes a gente recebe uma ligação no meio. Usando o Instagram, que hoje está usando a plataforma do celular, pode acontecer isso, e a gente pergunta de novo e explica de novo, não tem problema algum. Vamos nessa tocada, então. Fique bem à vontade para perguntar o que a gente pode esclarecer a respeito. Beleza. Marlon, para começar a conversa, para a gente começar a clarificação, o que é a tal da Lei Geral de Proteção de Dados? Essa lei 13.709 de 2018. Aí. O que é isso? Bom, como o próprio nome diz, é uma norma federal, certo? Uhum. É uma lei, o nome já disse também, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, é uma legislação que ela não é setorizada, ela não é uma lei direcionada à proteção do consumidor, ela não é uma lei para regular a atividade das serventias, não é uma lei para regular questões tributárias, ela é uma lei geral, ou seja, ela pega todos os segmentos da sociedade, Eduardo. Ela não está aí presente para atuar só no segmento privado, só no segmento público. Não, ela é uma lei geral, focada no quê? Na proteção de dados das pessoas físicas. Esse é o mote da lei. Essa lei, ela trata de alguns conceitos muito claros. Acho que vale a pena a gente começar já a criar alguns combinados aqui a respeito dos nomes que a gente vai dar a cada um desses elementos. O primeiro nome é o titular, ou seja, eu sou titular dos dados que dizem respeito a mim, você é titular dos dados que dizem respeito a você e assim por diante. Cada pessoa é titular dos seus próprios dados. Então, quando a gente se referencia a qualquer pessoa que detém dados ou que diz respeito a determinados dados, ele é o titular dos dados. Então, essa lei ela vem para proteger o titular a respeito dos seus dados, dos dados que são tratados a respeito dele. Ok? E do outro lado da moeda, tem o que a gente chama de agente de tratamento, que é o sujeito que faz o quê? A manipulação do dado. Ele trata o dado, faz o tratamento. Inclusive, esse é outro vernáculo importante de a gente utilizar. Tratamento. Tratamento é o quê? Qualquer coisa a gente faz com o dado. Armazenar o dado é um tratamento. Ok? Então, se o delegado foi lá na serventia dele e fez qualquer tipo de registro documentou qualquer tipo de ato jurídico, de fato jurídico, envolveu informações a respeito de determinada pessoa. Está lá um tratamento de dado, quando ele pegou e armazenou isso. Se ele pega e emite um documento e fornece para alguém, ele está fazendo um tratamento daquele dado, que está envolvendo informações pessoais. E assim por diante. Então, tratamento é qualquer situação. Inclusive, quando você eliminar esse dado, quando você tirar ele do teu controle, você também está fazendo uma etapa do tratamento de dados. Então, consultou o dado, um colaborador lá da serventia, ele pega e faz uma consulta. Faz uma consulta atípica, ele faz uma consulta que, em tese, não é vinculada a nenhuma operação que foi demandada à serventia. Essa consulta, o registro dessa consulta, é importante que exista. Por quê? Porque ele também foi um evento de tratamento do dado. Então, tratamento é qualquer coisa que você venha fazer com o dado pessoal. Então, nós temos lá o titular do dado de um lado, nós temos o agente de tratamento do outro. O agente de tratamento, muitas vezes as pessoas falam, o controlador dos dados. Ele é um tipo de agente de tratamento. O operador dos dados, quem armazena, quem faz eventualmente alguma operação do dado, também é agente de tratamento. Então, para a gente não errar, a gente chama hoje de agente de tratamento o indivíduo que manipula, que trata o dado.
ok? E outra coisa, quando a lei fala em dado, óbvio, como a gente está falando, fala muito, cada vez fala mais em tecnologia, a gente sempre pensa, não, é quando o dado está no computador, quando está armazenado em determinado local. Não. Senhores, e isso é importante para as serventias, né? O dado em meio físico também está sendo protegido pela mesma lei. Então, a lei ela não faz distinção. Pode ser o dado digital, em meio eletrônico, como pode ser o dado físico, ok? Então, é importante a gente ter atenção para isso. Esses arquivos imensos que às vezes a gente tem ainda guardados, né? Esses também dizem respeito à proteção de dados pessoais, dizem respeito a essa lei. Beleza. Marlon, eu fiquei com uma dúvida em especial. Eu comecei até falando isso no início, que a Lei Geral de Proteção de Dados é dos dados realmente de transição das serventias, dessas judiciais, mas além dos dados de pessoas físicas, tem dados de pessoas jurídicas também, das empresas. Dados de pessoas jurídicas também englobam a Lei Geral de Proteção de Dados? Também faz parte desse aspecto? Esta lei ela não versa sobre dados de pessoas jurídicas. Ela versa sobre dados de pessoas físicas, pessoas naturais. Okay? Então, abarcado por essa lei, nós temos a questão dos dados pessoais, certo? Evidentemente que existe uma série de outras legislações e normas que os delegados conhecem melhor do que eu, com certeza, que também versam sobre a questão de preservação de dados. E aí, nesse momento, eles não falam se é dado físico ou se é dado de pessoa jurídica. Tá? Se é dado de pessoa física ou jurídica. Mas o caso da LGPD, não. A LGPD fala de dado de pessoa física. Tá? Aí vocês vão dizer assim, a gente estava falando, a gente vale um gancho também, né? A gente fica falando que, poxa, o agente de tratamento, então, é o cara que trata o dado pessoal. Ótimo, bacana. Então, quer dizer que eu, no meu smartphone aqui, eu, Marlon, eu tenho uma série de dados pessoais que eu estou tratando, de várias pessoas. Só minha lista de contatos vai ter lá dezenas de pessoas, centenas de pessoas eventualmente cadastradas lá que eu estou tratando o dado. Mas aí não. Aí a lei diz o seguinte, se é uma pessoa natural que está tratando para fins não econômicos, aí não fica sob a tutela dessa lei. Aí, lógico que o delegado também vai pensar assim, não, mas tudo bem, a serventia ela é uma delegação do Estado para mim, pessoa física. Então, como eu sou pessoa física, eu estou fazendo tratamento de dados, não é na LGPD. Não, aí vai entrar. Por quê? Porque aí o delegado, pessoa física, ele está fazendo isso com finalidades econômicas, finalidades sociais voltadas para a economia. Ou seja, aí a LGPD vai ser aplicada. Eu percebo, Marlon, que muita coisa se criou para serventias extrajudiciais ao longo do tempo. Uma delas é o provimento 74, que é da informatização das serventias, que é do CNJ, que determina que tem a trilha de auditoria dos dados. Que qualquer movimentação dos dados, e aí eu acho que encaixa essa questão do pessoa jurídica, qualquer movimentação que a serventia faça em dados de pessoas, precisam ter gravadas as informações. Não só isso, né? Qualquer movimentação que o cartório faça, tem que ter uma guarda e conservação dessas informações para futura fiscalização, para futura auditoria, né? Nesse aspecto. Então, acredito que é uma das leis que já auxilia nesse aspecto. Da mesma forma que o provimento 88 entrou com a parte do Siscoaf, com essas informações relacionadas à Receita Federal. Então, a gente percebe que todas essas leis juntas também fazem parte de algum tipo de auditoria para fins de fiscalização, fins de cuidado, antifraude, antiterrorismo, anti muita coisa. E a Lei Geral de Proteção de Dados, né, como já é praticada em outros países, ela vem nessas características também muito forte nesse aspecto de tratamento das informações. Sim, sim, é bem colocado, tá, Eduardo? A questão toda é que o CNJ ele já deu um impulso na questão de preservação e proteção de dados antes mesmo de esperar que a LGPD entrasse em vigor. Aliás, só para fazer um gancho novamente sobre a questão da vigência da lei, né? Qual é a foto que nós temos hoje? Qual é o retrato que nós temos hoje? O retrato é que a LGPD ela vai entrar em vigor em 3 de maio de 2021, certo? E a questão das sanções, porque essa lei ela tem uma série de penalidades administrativas que são aplicadas pela autoridade nacional, ou seja, são penalidades de cunho administrativo, não criminal, nem civil, são de cunho administrativo. Essas penalidades estão previstas para entrar em vigor em agosto do ano que vem, tá? Em 1º de agosto. Só que a questão do início da vigência da lei como um todo, que é para maio, ela está prevista com base numa medida provisória. E essa medida provisória não foi apreciada ainda pelo Congresso. Então, se o Congresso não votar essa medida provisória ou ele derrubar essa previsão da medida provisória, o início da vigência da lei antecipa para agosto desse ano.
Então, nós teríamos agosto desse ano para iniciar a lei e agosto do ano que vem para iniciar a questão das punições administrativas. Isso não impede penalidades cíveis ou criminais, ou o próprio Ministério Público agindo e assim por diante. Mas a questão da autoridade nacional, ela só vai começar a penalizar a partir de agosto do ano que vem. Contudo, a gente não sabe, então, se o início da vigência da lei vai ser agora em agosto ou vai ser em maio. O retrato hoje, fotografia, por conta da medida provisória, é maio do ano que vem. Agora só voltando sobre a questão da CNJ, do provimento do CNJ, ali o 74, certo? Isso foi muito interessante. Óbvio que já é interessante, mas para quem está ali sujeito a ter que implementar sempre é um desafio, né? Mas interessante no sentido que as serventias elas já começaram a se deslocar para uma questão de adequação. Essa adequação é voltada para a questão de segurança. Mas vejam, senhores, se vocês conseguirem aplicar bons critérios de segurança de informação, vocês vão ter resolvido um problema gigantesco no que diz respeito à LGPD. Muita gente diz assim, LGPD, eu tenho que contratar advogado para me assessorar, para adequar. Não é uma verdade absoluta. Boa parte da questão de proteção de dados vai passar sobre a questão da inteligência que é aplicada na tecnologia da informação, certo? Então, não é uma questão de adequação jurídica estritamente, ou uma adequação estritamente de tecnologia. É uma atividade multidisciplinar. E, além disso tudo, tem uma outra habilidade que é muito importante, conhecer de processos. Tá? Processos que eu digo são os ritos dentro das serventias. Conhecer como é que a serventia funciona para saber onde é que flui o dado ali dentro e como é que a gente cuida desse dado. Legal. Marlon, sobre o aspecto que nós falamos dos dados digital, eu vi que nós estávamos na nossa pauta aqui um trabalho de falar sobre digital ou analógico. Qual que é essa diferenciação que a lei trata, ou ela não trata isso em especial? Foi aquilo mesmo até que eu comentar já, né, Eduardo? Ou seja, o dado ele pode estar em meio digital, ele pode estar sendo suportado por um software dentro do equipamento eletrônico, ou ele pode estar lá arquivado, lá na escrivania, lá na serventia, arquivado na estante. Tá? Eu tenho uma certidão lá, vou puxar uma cópia, vou emitir uma certidão em cima daquele documento que está lá arquivado. Esse documento que está lá arquivado, se eventualmente ainda em meio físico, ele deve ter os mesmos critérios de proteção que são aplicados nos dados eletrônicos. Então, não é uma lei voltada para dados digitais. É uma lei voltada para dados relacionados a pessoas físicas. Se esse dado está em papel, se esse dado está na nuvem, se está num computador local, se ele está cravado numa parede, se foi escrito na tinta em algum lugar, é a mesma coisa. Se diz respeito a dado pessoal, está sendo acobertado pela LGPD. Perfeito. Só para entender, Marlon, eu tinha lido a respeito da questão da data de vigor da lei e também, você explicou agora, pode ser que seja em agosto esse ano, né? Mas as medidas de penalização a partir do próximo ano, isso, na verdade, ela mudou a respeito, devido ao Covid-19, né? Existe, o que acontece também, a gente tem que ter uma percepção de contexto, né? A LGPD, ela não brotou aqui no Brasil, ela não foi algo assim, surgiu por um ato iluminado de algum congressista, não foi isso que aconteceu. Tá? A LGPD, ela veio para ser aderente ao conjunto de legislações internacionais de proteção de dados. Na realidade, aqui no Brasil, a gente está muito atrás. Tá? Infelizmente, se a gente falar em proteção de dados pessoais, lógico que existem legislações setorizadas, mas quando a gente fala em leis gerais, tá? Nós estamos muito atrasados, mas muito atrasados mesmo, infelizmente. Se a gente pegar a Argentina, tem uma lei do ano 2000 e pouco, Peru, Paraguai, Chile, isso só falando aqui na América do Sul, certo? Já está há muito tempo tratando dado pessoal de forma genérica. Aí vocês vão dizer assim, não, mas então é porque ela veio na carona da lei europeia, da GDPR, que na realidade é um regulamento padronizado. De fato, o que aconteceu é que quando lançaram a GDPR, que ela é de 2016, naquela legislação, naquele regulamento, que ele é como eu falei, um regulamento padronizado, ou seja, cada país da União Europeia aderiu àquele regulamento, está especificado o seguinte, que para os países da Europa transacionarem com corporações dos países na Europa, transacionarem com corporações de países fora da Europa, esses países de fora, transacionarem dados, né, pessoais, esses países de fora têm que ter legislação aderente à legislação de lá. Ou seja, Entendi. Foi um impulso e tanto para que os outros países começassem a correr atrás dos outros países que ainda não tivessem uma legislação harmonizada.
né? Então, aí veio a LGPD para surgir nessa linha. Então, em 2018, lançaram a LGPD para que ela entrasse em vigor em 18 meses. Aí começou todo o movimento de alterações da legislação e, no final, ela ficou meio que capitulada para começar agora em agosto de 2020, certo? Correto. E aí, lógico, o Covid foi um grande mote para que houvesse uma releitura disso e que a questão das sanções fosse para 2021, agosto de 2021, e o início da lei fosse para maio de 2021. Mas fato é de que a gente também tem que compreender que boa parte da aplicação da lei depende do governo, porque o governo tem que criar uma autoridade nacional, que é a ANPD, está prevista na lei. Essa autoridade nacional ela tem que ser montada, organizada, nomeados os representantes e colocada para funcionar. E até agora a gente não tem nada. Tá? A gente tem 2 representantes indicados, um pelo Senado e outro pela Câmara, e só. Certo? Ou seja, a gente não tem um movimento governamental. Achar que a NPD conseguisse ser montada e colocada para rodar em agosto desse ano seria um desafio absurdo. Então, evidentemente que eu não vou dizer que a pandemia foi uma justificativa, mas fato é de que auxiliou bastante na tomada de decisão. Porque pega muito mal, tá, Eduardo? Infelizmente, pega muito mal a gente jogar a LGPD para frente. Porque, como eu falei, a gente está muito atrasado. Quando nós apoiamos algumas empresas que têm transações no exterior, a gente cansa de receber termos de adequação e de comprometimento, que é chamado de BCRs, que são documentos que são enviados para que as empresas daqui se comprometam a estar harmonizadas com a proteção de dados. Então, elas têm que assumir termos, assumir obrigações que são muito mais rigorosas do que as que a lei impõe, porque a gente não tem uma lei aderente aqui. Certo? Então, a gente já está atrás, está pegando mal. O Brasil faz um esforço absurdo para ingressar na OCDE, né, que é o organismo da Organização dos Países em Desenvolvimento e tudo mais. Só que um dos requisitos é ter uma lei de proteção de dados pessoais, certo? Rodando, tá? Não uma só para constar, certo? Então, ela tem que estar funcionando. Então, a gente jogando isso para frente, a gente começa a gerar uma letargia nesse aspecto também. Mas é algo que vai acontecer inevitavelmente, porque não é um movimento nacional, é um movimento global. Então, um pouco claro, no início um pouco mais de resistência, né, a esses provimentos e circulares relacionados à guarda e conservação das informações já das serventias extrajudiciais, mas que vem, na verdade, para corroborar já, para deixar adiantado esse lado da LGPD. Então, a gente, como empresa de software também, já adequamos nessa questão de trilha de auditoria, guarda e conservação das informações, backup em nuvem, etc., já é importante nesse aspecto, porque ali a gente já consegue ver todas as movimentações dos dados das pessoas. Nós não, né? A serventia tem esse poder hoje de ter essas informações de movimentações, alterações, que é o que nós falamos aqui, que é o que está sendo alterado dos dados das pessoas, né? Que transações estão sendo feitas em dados das pessoas. Então, isso é importante. Eu acho que uma ponta que no começo teve mais resistência, mas que a gente vai agora conseguir entender um pouco mais junto com a LGPD. E aí a gente adianta um pouco. Esse segmento da sociedade, envolvendo as serventias, ela tem uma função social absurdamente importante, né, para todos nós. E ela lida com uma massa de dados pessoais absurdamente grande também. E não é por força da LGPD que os delegados já têm tanta preocupação em zelar pelos dados que estão ali dentro. Sim. Isso é evidente. Mas, o fato é que agora a gente tem que ter, além do comprometimento e do atendimento das leis esparsas, se a gente pega lá a Lei 8.935, já tem uma série de passagens que eu até anotei aqui no artigo 30, fala em guardar sigilo sobre documentação e assuntos de natureza reservada, facilitar todos os meios de acesso à documentação existente a pessoas legalmente habilitadas, observar as normas técnicas estabelecidas pelo juiz competente. Isso são determinações que, se você ler na LGPD, você vai topar com elas. Certo? Então, não é uma coisa de hoje. A preocupação e o comprometimento dos delegados, ela já existe. Isso aí me parece muito tranquilo. O que acontece é que a gente tem que agora exteriorizar isso, mostrar que isso realmente está rodando dentro das serventias e evitar os incidentes de forma até mais aguda, porque talvez um dos reflexos maiores é a questão dos incidentes. Quando acontecer um incidente de segurança dentro de uma serventia, a serventia, o delegado passa a ter algumas obrigações de tomar atitudes que antes ele poderia tomar de forma diferenciada. Ele poderia sanear a situação internamente e agora ele tem que dar publicidade de determinados atos que ele vai ter que tomar
por força da própria LGPD. Então, é importantíssimo que, da mesma forma que o delegado ele conhece a Lei 8.935 de cabo a rabo, da mesma forma que ele conhece esse provimento do CNJ 74, que diz respeito a essa questão da segurança, ele também tenha conhecimento da LGPD. É uma lei que passa a ser mais uma que fica lá guardada no lado da sua cabeceira ali para tratar sobre questões envolvendo o dia a dia da serventia. Legal. Sobre a questão dos direitos do titular aqui, segunda parte da LGPD aqui, que é as questões fundamentais, né? E desse aspecto, eu não sei se a gente já falou, a gente falou bastante coisa sobre esse assunto, mas esse aspecto que trata é a questão que sim. Perfeito. Fique à vontade. Desculpe, é o delay, né? O italiano gosta de ficar falando rápido, né? Então, enfim. Vamos adiante. Na questão desses direitos do titular, certo? A proteção do dado pessoal, os princípios que norteiam eles, é o princípio da liberdade, da intimidade e da privacidade. São princípios que são da Constituição. A própria proteção de dados pessoais tem toda uma iniciativa, está tramitando uma PEC no Congresso para que se torne também um princípio, um direito fundamental do cidadão. Ou seja, a proteção de dados pessoais passa a ser um direito fundamental. Isso, para quem e como os delegados são da área de direito, sabe que isso é uma virada forte na chave no que diz respeito à necessidade de proteger bem esses dados. E aí, o que a lei fala, o que a LGPD fala sobre direito do titular? O que o titular tem acesso? Chegar lá um sujeito na serventia e perguntar sobre os dados dele. Eu chego lá na serventia, um tabelionato, e digo, olha, eu quero saber o que vocês têm a meu respeito. Tá? Aí, o que pode assinalar? Poxa, mas isso é uma situação muito complexa de dados, de informação, isso não é... Eu não posso fazer de uma hora para outra. Não, a lei determina que vocês me exponham todos esses dados. Ou seja, eu tenho direito a saber que dados estão sendo tratados meus dentro da serventia. Tá? Eu tenho direito a ter acesso a esses dados. Veja, ter acesso, tem algumas pessoas que dizem, ter acesso é você ir lá e acessar a base de dados. Não, não é isso. Ter acesso é conseguir obter uma cópia dos dados que estão sendo tratados, tá? Lá dentro da serventia. Não é chegar e ter um acesso à base viva, que a gente chama na área de TI, né? Não vou ter acesso à base viva. Oi? Muito importante. Não, isso é uma leitura bem equivocada que se faz aí de achar que você vai acessar. Isso seria uma agressão a qualquer princípio de segurança da informação, né? Fazer um ente externo de acesso à base viva de dados. Não é assim. O titular tem direito a conhecer os dados que ele tem, que estão sendo tratados lá dentro. Aí você vai dizer, não, tá, então o titular tem acesso a ter os dados, ele pode chegar e dar um tapa no balcão e dizer, então queima tudo. Não, não é isso. Certo? Ele tem direito a saber que está lá dentro. Mas, se o delegado tiver uma base legal, um fundamento para ter esse dado lá dentro tratado, vai ficar lá. Não é o fato do titular chegar e dizer, agora eu tenho direito a ter acesso aos dados, também quero que queime tudo. Não funciona assim. Isso, imagine, vamos fazer uma analogia bem primária aqui. Imagine que eu tivesse uma inscrição restritiva de crédito, e eu chegasse lá, eu quero saber o que eu tenho de restrição. Vai ser fornecido para mim? Vai, na hora. Agora disse, não, beleza, agora baixa tudo. Não vai acontecer, evidentemente. Por quê? Porque são direitos distintos. Ok? Mas o titular tem direito a saber as informações, os dados a respeito dele que estão sendo tratados na serventia. Aí ele tem direito a pedir correção de dados, isso sim. Imagine que ele puxe os dados lá e apareça, não, aqui está aparecendo que eu sou casado, mas eu não sou mais casado. Por favor, quero que eu altere para meu novo estado civil. Ok? Lógico, tem que apresentar eventualmente a documentação hábil, mas ele tem todo o direito de requerer essa alteração. No caso de uma serventia, isso seria até meio absurdo, mas digamos que o agente de tratamento dissesse, não, mas eu não vou mexer nisso aí, não precisa alterar, não vai fazer diferença. Não. O titular tem direito a exigir que se altere e se coloque o dado certo, porque o dado ele tem que ter qualidade. Isso vai ser talvez um grande desafio para serventias, tá? O dado ele precisa ter qualidade, pessoal. Ou seja, tem que ser correto. A gente não pode ter dados desatualizados, a não ser que... Isso, lógico, existe a legislação específica já da serventias que trata a respeito disso, né? Mas, de qualquer maneira, agora, por uma questão de linhas gerais da LGPD, você tem que ter o dado de qualidade. Esse dado, ele também pode... o titular, ele também pode querer saber com quem está sendo compartilhada essa informação. Então, ele tem que ter direito ou condições de ter um histórico em mãos para saber com quem foi compartilhado esse tipo de dado. Então, são preocupações
que muitas vezes já são existentes por parte dos delegados, mas que agora eles afloram na questão da LGPD. Aí você diz, mas por que afloram? Afloram, pessoal, porque quem é um pouco mais das antigas sabe que na época do Código de Defesa do Consumidor, que é 1990, antes do Código de Defesa do Consumidor, tem até um amigo meu que ele diz, a gente chegava no supermercado, ia lá, pegava um iogurte, e o iogurte estava estufado, saía quase caminhando sozinho, né? Aí depois do Código de Defesa do Consumidor começou a ter uma data de validade, começou a ter alguns outros requisitos, né? Agora, eu sei que se eu comprar um equipamento que tiver com aquele defeito em 90 dias, eu posso levar para trocar. Eu sei que se eu comprar alguma coisa pela internet e ela chegar incorreta, eu posso pegar e pedir para... incorreta, não. Simplesmente pode vir e eu não gostar, eu posso pedir para devolver, por uma questão de direito de arrependimento. Isso são direitos que hoje estão muito claros na cabeça das pessoas. Por que elas estão assim claras? Porque a pessoa, o indivíduo, ele passou a ter o quê? Uma inclusão dos seus direitos do consumidor. Isso vai acontecer com os direitos relacionados aos dados pessoais. Vai haver uma popularização muito grande dessas informações. Então, com cada vez maior frequência, os titulares dos dados vão poder chegar e solicitar informações que antes eles não solicitavam porque nem sabiam que tinha direito. E agora eles vão passar a ter conhecimento e consciência de que eles têm direito a saber determinadas coisas. E a gente tem que estar preparado como agente de tratamento para fornecer isso rapidamente. Não é só uma questão de boa-fé, é uma questão de fazer isso dentro da adequação da lei. Enfim, existem alguns, então, direitos que são direitos elementares do titular. Se você chegar, talvez com mais tempo, eu estou vendo que vai fluindo, né? Nós vamos conversando rapidamente aqui, a gente vai fluindo, mas a gente poderia trabalhar só sobre os direitos do titular aqui durante um bom tempo, porque são vários direitos que são elencados para eles e que é importante que o agente de tratamento, no caso o delegado na serventia, tenha conhecimento de que direitos são esses. Beleza, Marlon, só para a gente deixar claro, quando a gente fala de titular, são os donos o dono do dado, né? O dono das informações. O titular pode, eu estou falando isso, Marlon, porque pode confundir com o titular da serventia. Mas não, titular das informações. Desculpem, a questão de nomenclaturas, né? Quando eu me refiro ao titular da serventia, eu geralmente estou falando igual com delegado sempre, né? Eu estou usando esse termo, né? Quando a gente fala em titular hoje, durante todo esse momento que a gente está tendo, toda vez que eu falar titular, pessoal, é a quem se refere o dado. Certo? É o dono do dado. De fato, é um conceito, né? Mas é a quem diz respeito esse dado. Ele diz respeito a mim, Marlon, ele diz respeito a você, Eduardo Seibel, ele diz respeito a cada pessoa indivíduo. Cada pessoa dessa é o titular dos seus próprios dados. Perfeito. Eu tinha anotado algumas coisas relacionadas. Você já falou bastante aspecto também, Marlon, sobre a LGPD e a aplicação diretamente ao extrajudicial, mas, na verdade, ela se aplica agora a todos que trabalham com os dados, né? A gente está falando mais focado nas serventias extrajudiciais hoje, mas todos que trabalham com dados agora de titulares, né, das pessoas, têm que seguir o mesmo processo, não é só voltar a cartórios isso. E, evidentemente, como eu falei, é uma lei geral, o foco dela são os dados pessoais, não importa quem é o agente de tratamento, desde que, lógico, ele esteja sendo abarcado ali pela lei. Mas, então, ela pega como em todo. E nesse todo que ela pega, inclusive os entes públicos também, certo? Então, o judiciário tem que se mexer, o executivo tem que se mexer, o legislativo tem que se mexer no que diz respeito às suas organizações internas. Quando a gente fala em organização interna, também isso é um outro mote, né? A gente vai falando aqui na questão da serventia como sendo no objeto dela, né? Ou seja, na questão de gestão de dados da população em geral, da sociedade que está ali, que frequenta a serventia. Mas, além disso, a gente tem que ter um olhar empresarial da serventia. Sim. Ela como gestora interna de uma organização própria. Então, por quê? Porque nós temos serventias que têm dezenas de colaboradores. E cada colaborador desse, pessoal, tem dados pessoais que estão sendo tratados pela serventia. Okay? Então, ali também reside a questão de termos um tratamento de dados. Então, essa atenção tem que ser dada para os colaboradores que estão lá dentro, tá? Pessoas físicas de qualquer natureza que se relacionem lá com a serventia. Se por algum motivo existe um controle de acesso à serventia, esse controle de acesso tem que ter um tratamento de dados, porque está falando de dados pessoais. Tá? Então, a gente tem que ter qualquer tipo de... qualquer dado pessoal que bater dentro da serventia, que surgir na serventia, ele tem que ser devidamente tratado. Não importa se são de pessoas externas, vamos falar entre aspas, clientes, ou se são colaboradores, tá? Ex-colaboradores também.
E a gente tem que sempre ter o quê? Em mente o quê? Eu preciso ter um bom motivo para ter esse dado aqui dentro. Se eu não tiver nenhum bom motivo para esse dado estar aqui dentro, pessoal, ele não deveria estar ali. Isso é importantíssimo para a gente ter em mente. Tá? Focar no dado mínimo, tá? Focar assim, na ideia de tratar cada vez menos. Hoje em dia, quando a gente fala em tratamento de dados, não tem mais limite. Né? A gente pode armazenar uma massa de dados absurdamente grande. Quando a gente fala em dado, pessoal, o sujeito tem o delegado ele tem um circuito interno de vídeo, certo? Ali são dados que estão sendo marcados. Porque quando a gente fala em dado, a gente não pode falar em dado só lexical, em formato de letras, tá? A gente tem que falar em dado na forma de fundamento de informação. Então, a imagem, ela traz um fundamento de informação, ela traz uma carga de informação ali. Então, se o sujeito puder ser identificável pelo vídeo, passa a ser um dado a respeito dele também, certo? Então, tem que ter um olhar sobre qualquer viés de entrada de dados dentro da serventia. Então, quer dizer, Marlon, se eu for na serventia hoje e falar, olha, hoje não, perdão, né? Quando for entrar em vigor a lei e tiver, né, e já a possibilidade disso, se eu chegar na serventia e pedir aonde os meus dados foram utilizados no último mês, por exemplo, e também eu gostaria de saber se minhas informações de imagem tiveram aqui em determinado período, a serventia precisa fornecer nesse caso. Ela precisa acusar se ela tem esse controle ou não, tá? Se eles estão ali ou não, certo? E pode sim determinar, se forem um dados considerado identificado ou identificável, certo? Sim. Agora, se, por exemplo, for um circuito de TV que não tem por si só uma identificação, hoje em dia a gente está falando em reconhecimento facial, a coisa está correndo muito rápido. Mas hoje ainda os circuitos normais, circuitos internos de imagem, eles não têm a questão do reconhecimento facial embutido. Sim. Não tem o software de reconhecimento ali embutido no recurso. Então, fica mais difícil você atribuir isso como sendo um dado identificado ou facilmente identificável, certo? Entendi. Agora, se houver um apontamento mais direcionado, aí sim passa a ser um dado, sim, passível de proteção e tem que ter uma justificativa. Aí o sujeito vai dizer, não, mas por que vocês têm a minha imagem aqui? Por uma questão de segurança. Você começa a ter um fundamento para ter aquilo. Tem que haver um atendimento a uma finalidade, pessoal. Não pode ser um dado que esteja lá sem nenhum fundamento, porque aí a gente começa a ter problema. Legal. Muito importante essa parte. A gente estava falando sobre aonde, de fato, se dá o tratamento dos dados, né, na serventia. A gente já falou um pouco sobre esse assunto, mas em específico, né, visando a parte de segurança, onde se dá esse tratamento específico? Desculpe, eu acho que cortou. Não, tranquilo. Eu falei aqui, Marlon, sobre especificamente, a gente estava falando sobre vários assuntos de tratamento dos dados, né? De aonde se dá o tratamento dos dados na serventia, né? Sim, ele ocorre em qualquer lugar onde você identificar o tratamento. Você pode ter dentro das certidões, você pode ter dentro de qualquer ata, pode ter de qualquer registro documental envolvendo uma remissão a uma pessoa, certo? Você vai ter aí, lógico, o dado pessoal sendo tratado pela escrivania. O sistema, ele pode ter uma massa de dados absurdamente grande ali dentro, certo? Inclusive porque a gente fala em dados históricos, né? E muitas vezes é até interessante porque tem um ato que específico que deixa bem claro que o banco de dados ele é inerente à serventia, certo? Isso mesmo. Ele não é personalizado no delegado, certo? Então, vejo que a gente está falando, muitas vezes um delegado que assume uma determinada serventia, ele acaba absorvendo uma responsabilidade bem grande no que diz respeito a toda uma massa de dados que está entrando ali, certo? Então, ele tem que começar a adotar políticas específicas na hora que ele absorve, já recebe isso. Aconteceu uma penalidade bem interessante na Europa, envolvendo duas redes de hotéis. Uma rede de hotel foi lá e adquiriu a outra, Eduardo. Ela adquiriu. Entendi. E aquela rede que ele estava adquirindo, essa rede adquirente, ela tinha toda uma política de proteção de dados bem robusta já implantada. Só que a rede que eles adquiriram, certo? Ela não tinha uma política muito bem implantada. E eles adquiriram aquilo lá e não foram lá e não adequaram ela rapidamente. Mantiveram do jeito que estava. E ali aconteceu um incidente bem significativo e houve uma penalização de 40 milhões de euros, se não me engano. Tá? Para aquele... Lógico, a gente está falando sempre da magnitude, né? O impacto que gera, o tamanho da repercussão, a forma como a empresa foi omissa ou não foi. Então, tem vários critérios que vão pesar na penalização. E lá, na questão da Europa, lógico, as penas são mais elevadas. Mas o que eu quero exemplificar é isso.
quando o delegado ele absorve uma serventia nova, ele está sendo insurgido naquela serventia, ele muitas vezes vai receber uma base de dados já existente. E essa base de dados ela tem que ser bem consistida. Então, isso é também muito importante. Saber onde que andou esses dados, onde é que estiveram, e principalmente conseguir tentar estipular um marco inicial. Se olha, daqui para frente é comigo. Daqui para trás, não posso fazer muita coisa. Certo? Isso é muito importante. Falando ainda das penalizações e as implicações de eventuais incidentes com a parte de segurança, Marlon, o que tem hoje de implicação referente a essa parte da LGPD que a gente poderia falar para a parte do extrajudicial também? Eu não gosto de ser muito alarmista na questão de penalidades, porque parece ser um mote mercadológico e tem que ser bem longe disso, né? A própria legislação, a própria vigência da lei agora no que diz respeito às penalidades administrativas vai passar para agosto de 2021. Mas entre essas penalidades, entre essas sanções administrativas, existe toda uma hierarquia. É mais ou menos como os processos disciplinares para os delegados, que também existe toda uma hierarquia ali de pesos, né? Então, você pode ir desde uma advertência até a perda da serventia, né? Exato. Da mesma forma, na LGPD, se prevê em vários níveis de penalidade administrativa. Então, pode ir desde uma advertência até, eventualmente, uma pena mais pesada que diz respeito a 2% do faturamento anual do estabelecimento, certo? Limitado a 50 milhões. Então, ótimo, 50 milhões tranquilo, mas, enfim, por infração. Mas existe, então, essa hierarquia. Nesse meio, dentro desse gap todo ali, a gente tem desde então, da mera advertência à suspensão da utilização dos dados, que seria o fechamento, basicamente, de uma serventia durante um determinado tempo. E existe também um aspecto que é muito peculiar. Pode haver exigência por parte da NPD de que a serventia torne público o incidente. Certo? Ela tem que noticiar para toda a comunidade, para todos os envolvidos, ou da forma que a NPD modular, a existência da ocorrência de um incidente, o que aconteceu e quais são os remédios que a serventia tomou. Isso, no que diz respeito à imagem da serventia, é algo terrível, né? Isso envolve uma questão da perda da credibilidade muito acentuada na comunidade. Então, mas pode sim a NPD chegar e imputar isso, dizer assim, olha, vocês vão ter que tornar público esse incidente, tá? Exato. E tem uma coisa também, né? Você dizer assim, não, teve um incidente aqui, tal, vou resolver e deixar quieto. Não. Existe a exigência de que quando houver um incidente envolvendo dado pessoal, que você vai e comunique à autoridade. Conexão. Voltou? Caiu por algum motivo. Agora sim. Certo. Eu não sei se chegou ao final do que eu estava falando, mas a questão da credibilidade da mancha à imagem pode ser algo extremamente complicado. Além disso, no que diz respeito à questão de dizer, não, mas então é só para agosto do ano que vem, está tudo certo, está tudo lindo. Não é bem assim, porque se a lei entrar em vigor agora em agosto desse ano, a partir do momento que entra em vigor, outras entidades podem agir em cima dessa lei, com base nessa lei. O Ministério Público, no caso a serventia não vai se aplicar, mas o próprio PROCON também poderia agir. Várias entidades podem utilizar da LGPD para aplicar sanções próprias. Ou o próprio indivíduo, o titular, se ele se vê prejudicado, ele puxa essa lei e busca algum eventual direito, uma reparação com base na lei. Certo? Não precisa esperar uma sanção da autoridade nacional. Isso é a mesma coisa do que se acontecer um incidente, não precisa se esperar que a corregedoria vai agir. O próprio indivíduo pode chegar e agir. Tá? Então, a lei entrando em vigor, ou agora em agosto desse ano, ou em maio do ano que vem, a partir desse momento, os indivíduos já podem começar a agir. Legal. Marlon, falando um pouquinho agora de maior atenção, para a gente ir para essa etapa que a gente está falando da LGPD, vai ter outras com certeza pela frente, mas dos pontos que a serventia deve ter atenção nesse aspecto da LGPD no momento. Sim. Bom, lógico, a primeira coisa, não tomar isso como sendo algo terrível, algo ruim, porque do ponto de vista social, realmente
é para um bem maior de todos do ponto de vista individual, certo? Isso é uma percepção que a gente tem que ter. Algumas entidades, algumas empresas vão ter que ter um esforço maior do que outras, né? O próprio poder público vai ter que ter um esforço maior, algumas serventias maiores vão ter que ter um esforço maior do que outras. Isso depende muito do quê? Da massa de dados que é tratado. Então, quanto mais dados tratar, maior o tipo de implicação. A primeira coisa que eu recomendo que os delegados façam é que leiam a LGPD, evidentemente. Ela não é uma lei de difícil compreensão, certo? Tanto profissionais da área de direito como próprios profissionais da área de tecnologia ou de processos vão ter uma facilidade de compreender o que está ali. Tá? Não é algo fora do nosso mundo, do nosso dia a dia. Feito isso, é importante que se pense em criar um próprio comitê, tá? Dentro da serventia. Dependendo do tamanho da serventia, juntar um grupo de pessoas e dizer, olha, a gente tem que começar a pensar agora a questão do dado pessoal. A gente tem que começar a pensar como é que a gente vai ficar adequado, como é que a gente vai estar aderente à LGPD, porque é algo que vai ser necessário acontecer. Então, montar esse comitê, dependendo da dimensão da serventia, vai ser importante para que esse comitê comece a agir, comece a buscar procedimentos. E, lógico, é começar a se aculturar, começar a entender cada vez melhor como é que funciona, tentar começar a aplicar algumas medidas. Algumas medidas que eu posso começar a recomendar também, montar esse comitê, tá? Tenta identificar uma pessoa que vai ser o encarregado de tratamento de dados, porque hoje a lei determina que todos os agentes de tratamento têm que ter um encarregado de tratamento de dados. No mercado é muito chamado de DPO, né? Data Protection Officer, mas na legislação chama de encarregado de tratamento de dados, a legislação nacional. Esse DPO ele tem que ser um cara que vai fazer o quê? Ele vai conversar com a NPD, quando a NPD solicitar qualquer coisa, ele vai conversar com o titular. Aquela brincadeira que eu falei, o sujeito chega, bate no balcão lá da serventia e diz, eu quero saber isso, quero saber aquilo. Quem é que vai atender esse cara? O encarregado de tratamento de dados, certo? Aí vocês vão dizer, pô, mas eu vou ter que contratar um cara só para isso? Né? Minha serventia só tem 3 funcionários, vou contratar um quarto agora só para ser o encarregado? Não necessariamente. A lei ela permite que sejam terceirizados e a gente acredita que no mercado vão começar a surgir empresas especializadas em fazer isso, nessa terceirização. Também pode acontecer de ser uma pessoa que tem outras atribuições, porque, evidentemente, quanto menor a dimensão da empresa, da corporação, menor vai ser o número de atividades, né, dele, porque ele vai fazer isso que eu falei, ele vai falar com a NPD, ele vai falar com o titular, e ele vai ser o cara com o cajado na mão, né? Ele vai chegar e ficar fomentando a cultura de proteger dados dentro da corporação, no caso, dentro da serventia. Né? É importante mudar o mindset, mudar a mentalidade, tá, pessoal? É importante que cada um de nós, principalmente na qualidade de agente de tratamento, comece a pensar que proteger dado é um dos primeiros passos em qualquer negócio. Pensar nisso como sendo um dos alicerces. Da mesma forma que se pensa em pagar os tributos, é importante pensar também em que tem que observar a proteção de dados pessoais, porque é um princípio que vai nortear daqui em diante as atividades sociais. Tá? É algo vai ser cada vez mais presente. Hoje, falando, pessoas com menos contato com essas relações vai achar, não, o cara tá louco, ele tá com uma tocha na mão, um tridente e anunciando o fim do mundo, né? Mas não é isso, é que a questão é que para adiante, para o futuro, é o que nós vamos vislumbrar. Nós vamos vislumbrar um cenário em que cada vez mais a sociedade vai estar consciente do valor que existe no seu dado. Então tem que ter essa mentalidade, mudar esse mindset. Tentar trabalhar com dado mínimo, tá? Isso já é uma mentalidade importante também para a serventia. Aquilo que não for necessário, senhores, não guardem. Por quê? Uma coisa bem interessante, se o dado não está sendo tratado, vocês não têm responsabilidade sobre ele. Então, se o dado não estiver lá dentro, vocês não têm responsabilidade sobre ele no que diz respeito a essa relação com a LGPD. Lógico que vocês não podem eliminar dados que não sejam consistentes. Então, achar motivos para que o dado esteja lá. A lei ela elenca 10 bases legais, 10 motivos para você ter o dado lá dentro do teu conjunto da tua massa de dados. Tá? Então, você tem que achar um desses motivos para manter ele lá dentro. Muita gente fala, não, o dado tem que ser consentido. Se não tiver consentimento, o titular não pode estar aí. Não, não é isso. Se existir, por força de lei, que é um mote absurdamente forte no que diz respeito a serventias, por força de lei, o dado tem que estar lá guardado, é um ótimo fundamento.
por força de contrato, para atendimento de determinação judicial. Existem vários motivos. O consentimento é um dos motivos para se guardar um dado. Tá? Então, você vai ter o legítimo interesse, dependendo da situação. Então, você vai ter uma série de motivos para identificar. Você tem que tentar mapear esses dados também. Tentar identificar onde é que tem dado ali dentro. Dependendo do sistema, da forma como você organizou a tua massa de informações dentro da serventia, mais fácil vai ser de levantar os dados, de conseguir identificar quais são os dados pessoais que estão lá dentro. E a partir do momento que você identificar eles, você consegue encontrar os motivos, percebe? Então, primeiro, tentar ter o comitê em mãos, tentar achar um representante que vai fazer essa frente. Pode acontecer lá na frente a própria NPD dizer que não precisa de PO, determinadas organizações não vão precisar, mas de qualquer forma é importante que você tenha uma pessoa que esteja à frente disso lá dentro da serventia, que conheça um pouco melhor disso. Tentar levantar todos os dados que tem lá dentro, não individualizados, mas sim os tipos de dados. Tá? Então, se for as certidões de nascimento, você não precisa ter todos eles na ponta da língua, evidentemente, todas as pessoas que estão com a certidão ali dentro, né, que nasceram estão registrados naquela serventia. Mas você precisa saber que o nome é um dado elementar que está lá dentro. O nome do pai, o nome da mãe, o sexo, são dados básicos que estão ali. E por que eles estão ali? Estão ali porque é o meu trabalho ter esse registro. Pronto. Correto. Está resolvido. Você tem que conseguir mapear os dados e conseguir identificar. Identificar quanto tempo esses dados têm que ficar ali dentro. Então, são uma série de atributos. Tentar criar esse mapa de dados é importantíssimo. Depois, também com esse comitê, tentar fazer uma análise de riscos, ou seja, o que pode dar errado. Tá? Se você conseguir enxergar tudo que tem de dado dentro da tua corporação, vai ficar mais fácil você conseguir enxergar também um cenário de problemas que você pode ter lá na frente. E se você conseguir traçar os problemas, os riscos, você consegue também traçar os planos de ação de como agir se acontecer isso. Se um funcionário meu pegar e revelar um texto de um testamento cerrado, por exemplo. Okay? Isso aí é um incidente grande. Já um incidente é natural pelo ofício da serventia. Mas, além disso tudo, ainda vai ser um incidente de proteção de dados. O que eu vou fazer em relação à proteção de dados? Eu tenho que ter um plano de ação traçado para isso. Então, conseguir identificar os incidentes e conseguir traçar um mapa é importante. Aí você vai dizer, tá, mas por que eu preciso fazer isso? Só para o caso de agir? Não. Para o caso de, se um dia vocês forem consultados, se forem questionados ou acontecer algum incidente, vocês consigam mostrar, olha, a gente tem boas práticas, a gente tem uma política de proteção de dados. Só que, infelizmente, aconteceu um incidente. Isso ajuda na hora de mensurar a pena, certo? Quanto melhor for demonstrado tua boa-fé e tuas boas práticas de proteção, de zelar pelo dado pessoal, maior vai ser a mitigação da pena. Então, ela pode sair de uma multa para uma advertência, por exemplo. E isso é algo muito bom. Tá? Então, você conseguir demonstrar isso também é importante. Então, você tem que criar essa documentação e manter essa documentação atualizada para conseguir mostrar essa tua boa vontade e esse teu cenário. Enfim, acho que a gente pode até, quem sabe, mais para frente, entrar nos pontos individualizados. São vários critérios. É importante começar a pensar, acho que essa primeira conversa agora valeu para isso. Fazer com que as serventias os delegados de serventias comecem a pensar a questão do dado pessoal também como algo à parte, certo? Não existindo somente pela força das suas atribuições envolver a serventia propriamente dita, mas sim também pela questão do dado em si como sendo algo importante e salvaguardado, né? Mano, cara, eu acho que pela essa primeira etapa que a gente está trabalhando da LGPD foi muito importante, clarificou muitos pontos em específico, e acredito que a gente sim vai ter que fazer algumas outras etapas para se aprofundar em algumas coisas relacionadas à LGPD em si. Mas é muito importante, foi muito clarificador. A gente, né, teve acompanhamento de picos de audiência grandes e aí fica à disposição também quem quiser perguntar algo específico. A gente está indo para o final da transmissão agora, dando o tempo de 60 minutos, né, que é permitido pelo Instagram. Mas eu acho que foi muito compreendido. E caso as pessoas, Marlon, queiram tirar dúvidas específicas, te procurar na consultoria jurídica a respeito da LGPD, podem entrar em contato contigo, né, Marlon? Na realidade, existem várias pessoas que fornecem esse tipo de assessoria, algo que está muito aflorado, né? Então, por favor, não sintam a gente como sendo uma referência nesse assunto de forma isolada, tá? Então, longe disso, né? Evidentemente que a gente também assessora, mas não é esse o objetivo aqui, né? O objetivo realmente foi atender esse convite de vocês. E se tiverem dúvidas, independentemente de qualquer tipo de serviço ou não, entre em contato. Se a gente puder esclarecer, sempre é uma oportunidade para a gente até identificar novos desafios, novos problemas que estão surgindo aí nas empresas, no caso das serventias.
Pô, legal, mano. Muito legal isso. Cara, obrigado mais uma vez pela tua participação. Obrigado por esse estudo inicial aí que foi apresentado para a gente. Eu sei que você já está, desde o início da lei, estudando ela, aprendendo com ela também. E a gente aí está tentando se preparar ao máximo para isso. E agradecemos toda a participação dos integrantes da nossa edição de hoje e das anteriores. E esse vídeo, mais uma vez, ele vai ficar disponível no IGTV, no próprio Instagram. Depois eu vou até compartilhar com vocês, Marlon, para você compartilhar no teu próprio Instagram, né? E a gente vai também publicar esse próprio vídeo no YouTube depois para que as pessoas possam também assistirem com o tempo e quando elas quiserem. E aí, nas próximas etapas, também divulgamos antes quando a gente vai seguir e que tema que a gente quer falar a respeito da própria LGPD. Tá certo, então. Obrigado, Eduardo. Obrigado, até mais. Tudo de bom. Até a próxima. Até mais.